O Rei Leão é talvez um dos maiores clássicos e um dos filmes mais importantes para a Disney. É só reparar o quanto que essa franquia foi explorada à exaustão. Tivemos uma continuação com qualidade duvidosa direto para home video, uma segunda continuação com qualidade duvidosa direto para home video, espetáculo na Broadway, live action desnecessário, continuação de live action desnecessário, série spin-off, joguinho, série infantil, livro, atração no Disneyland. Acho que nenhuma outra propriedade da Disney atingiu tantos locais de fala. Mas justamente por ser um clássico tantas vezes reinventado em tantas mídias diferentes, meio que eu fiquei pensando, como que eu faço essa resenha? Eu vou começar falando da trama do Rei Leão? Quem não conhece a trama do Rei Leão? Quem não assistiu ao filme na clássica VHS verde? Bem, eu não, porque não é da minha época, mas eu achei que eu tinha que comentar porque, bem, todo mundo que fala de Rei Leão fala Natal VHS verde, e eu não queria ficar de fora. Não me julguem. Mas sei lá, não é como se o Rei Leão fosse um filme muito complexo e com uma história cheia de reviravoltas. Muito pelo contrário, ele é bem linear. Quer dizer, eu posso resumir o Rei Leão muito facilmente. Leão malvado mata o irmão, deixa sobrinho exilado e assume o trono. Passam-se alguns anos, o sobrinho descobre que o reino virou bagunça, volta, mata o tio e assume o posto. Sobe os créditos. E é maravilhoso. Só que quando eu pensei sobre isso, eu fiquei matutando uma coisa. Há algum tempo atrás eu falei de Nenka Vakatussa, que apesar de eu achar um filme legal, ele não funcionou na época, e uma das coisas que eu apontei como uma possível explicação para o fracasso foi que o filme tinha uma história linear demais, simples demais. Mas se esse é o problema, então por que ele não funcionou, mas o Rei Leão sim? E eu acho que a relação disso está na clara inspiração em Hamlet. Acho que já é uma trivia bem conhecida que o plot de Rei Leão é bastante inspirado na clássica peça de Shakespeare. E eu acho que eles conseguem transmitir muito bem a intensidade de uma peça teatral, não só nessa trama clássica de monarquia, mas também na direção. A própria morte do Mufasa, que foi pisoteado por animais de computação gráfica, é muito dramalhão clássico. E eles utilizam muito o zoom e o zoom out para dar uma carga dramática a mais e dar destaque para essas expressões de desespero dos personagens, o que faz uma história que poderia parecer trivial se tornar um espetáculo. Inclusive, é um filme muito expressivo, o que já remete muito ao teatro, e é curioso que eles escolheram esse filme super expressivo para fazer uma versão ultra realista, em que os bichos parecem que estão fazendo poker face. Tá todo mundo simplesmente não reaja. Já deu pra notar que eu não gosto nada desse, entre aspas, live action, e eu poderia muito bem ficar aqui metendo pau nessa versão, mas eu acho que eu vou acabar só interrompendo toda hora pra falar como tal cena é muito boa no filme original e uma bosta no live action. Então ia quebrar um pouco o ritmo, ia ficar meio repetitivo, e eu acho que o Rei Leão de 2019 merece um vídeo só pra ele, em algum momento. Então vou tentar ignorar a existência desse filme por enquanto. Infelizmente, minhas considerações acerca do Besouro Rola Bosta vai ter que ficar para outra hora. O Rei Leão é um longa de 1994, dirigido por Rob Minkoff, que fez Stuart Little e aquele filme da Mansão Assombrada com Ed Murphy, e Roger Ehlers, que fez O Bicho Vai Pegar. O longa foi um tremendo sucesso, quem diria? Com um orçamento de 45 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 900 milhões mundialmente, e foi por algum tempo a animação com maior bilheteria da história. Mas não foi só um sucesso nos cinemas, como também na mídia física. Tanto que eu citei a famosa VHS e não foi por menos, porque realmente parece que todo mundo tinha esse filme na época. Mas a produção do Rei Leão foi meio caótica. Desde 1988 estavam rolando conversas na Disney sobre uma trama que se passasse na savana africana. E o motivo desse caos na produção é que seria uma história construída do zero, já que dessa vez não seria uma adaptação de um conto de fadas, como o estúdio estava acostumado. E com o roteiro sendo escrito e reescrito a rodo, diretores entrando e saindo, realmente parecia uma grande salada.
O que é curioso é que o desenvolvimento de O Rei Leão foi feito ao mesmo tempo de outro filme da Disney, Pocahontas, o que ocasionou em uma separação na equipe de animadores, sendo que muitos preferiram ir trabalhar em Pocahontas porque acharam que o filme daria mais certo. Afinal, era um filme de princesa, era mais seguro, o que, com todo respeito a Pocahontas, não foi o que aconteceu. E hoje em dia é muito estranho imaginar que o fucking Rei Leão foi subestimado. As pessoas não botavam fé no projeto. Isso que eu chamo de uma reviravolta. Bom, já entrei ali na questão da trama, então vamos falar sobre outro ponto importante, principalmente para um filme da Disney: as músicas. O filme já começa com Pedrada, que é simplesmente uma das aberturas mais icônicas. Tu ouve um mesmo cantando tudo errado, tu já sabe do que se trata. E só assistindo essa introdução, tu já percebe o quão épico essa parada vai ser. E olha que eu não apoio monarquia. Acho sim que os antílopes tinham que fazer uma revolta contra os leões, mané ciclo da vida. E na moral, eu acho a explicação do Mufasa sobre ciclo da vida bem furada. Que ele vira e fala: pô, nós os leões comemos os antílopes, mas quando nós morremos, o nosso corpo vira grama que é comido pelos antílopes. E esse é o ciclo da vida. Ah, que bacana. Então tu devora uns 200 antílopes tua vida toda, pra no final tu morrer, virar um punhado de grama que mal dá pra um almoço de antílope, e tu acha que tão kits? Esse ciclo da vida tá meio desbalanceado. Mas dito isso, os animais se curvando ali pro Simba, com aquela trilha sonora, é arte. Não é por menos que até hoje essa cena é referenciada por aí. A trilha sonora possui os instrumentais de Hans Zimmer. Na moral, o cara tem uma lista enorme de contribuições ao cinema, já recebeu mais de 100 prêmios e só não é mais premiado que o John Williams, ou seja, é um patamar altíssimo. E as composições da letra ficam por ninguém menos que Elton John, que acho que dispensa apresentações, e Tim Rice, que já contribuiu para musicais como Jesus Cristo Superstar e Evita. E na Disney também tem o dedo dele na trilha sonora de Aladdin. Não tenho o que complementar, trilha sonora incrível, muito marcante, tanto que teve 3 canções indicadas pro Oscar e venceu a estatueta. Então assim, não é pra qualquer um. Após a cena de abertura, a música seguinte é uma das minhas queridinhas. O que eu quero mais é ser rei, que é a música do Simba. E eu adoro que eles piraram com o visual do filme. Do nada vira um surto de cores, algo muito cartoon, que só seria possível em animação. E é por isso que eu adoro. E também essa faixa já estabelece nosso protagonista como esse filhote meio espoleta, que tem uma visão de rei não como um monarca safado, mas como um herói. E ele quer se provar, quer ir se meter no cemitério de elefantes, pra mostrar que ele é corajoso. Mas é aquela clássica fórmula de jornada do herói, que a própria Disney já usou milhares de vezes. O protagonista começa querendo se provar, ele tem essa sede pelo desafio, aí acontece alguma coisa, ele percebe que ele não é tão bonzão assim, até no final do filme ele precisar se provar, dar a volta por cima e recuperar seu heroísmo. O que eu fico possesso é que tudo bem, tu quer se meter no cemitério de elefante de meme? Beleza, vai lá. Mas tu arrasta a pobre da Nala e o coitado do Zazu. Gente, o Zazu é um saco de pancadas o filme inteiro, tanto do lado do vilão quanto pelos mocinhos. Mas já vamos partir para quem importa. Vamos falar do grande personagem desse filme, o Scar. Não só isso, como também um dos maiores vilões da Disney. E é por isso que eu falo, vilão masculino da Disney tem que ser gay. Quanto mais boiola, melhor. E aí a Disney vai lá e inventa de fazer um magnífico que no máximo é um hétero metrosexual e depois não sabe por que deu errado. E eu acho maravilhoso que o Simba é praticamente uma mocinha burra de novela mexicana, que é muito ingênuo e cai em todas as armadilhas mais furadas do vilão. Na moral, é impossível alguém olhar pro Scar e não sacar logo de cara que ele é do mal. Ele é o único animal ali com uma sombra preta, 6 horas da manhã e o
bonito maquiadíssimo, uma juba preta, que é um tom que nem é natural pros leões. Ele fez questão de pintar o cabelo só pra ser mais sombrio ainda. E ele tem um sarcasmo na voz que é quase tangível. Do outro lado da savana, tu já percebe a intenção dele. Aí o cara insinua pro Simba ir até o beco mais insalubre da selva, e o Simba só vira e fala: nossa, que boa ideia. Ah, tem mais que se lascar mesmo. Já a música solo dele, o Se Preparem, é incrível. Novamente ele traz muito essa brincadeira com as cores e tem essa referência não tão sutil a um governo ditador, quando o Scar posa ali em frente a seu exército de hienas. É uma referência visual muito clara. Ao mesmo tempo, eu acho que é um recurso meio canalha, tipo, como eu caracterizo o meu vilão. Já sei. Ele vai ser Hitler. E até se tu parar pra pensar, por exemplo, na questão das hienas. Por que as hienas são tão vilanizadas? Porque elas queriam comer o Simba? Ué, e o ciclo da vida? Mufasa pode comer a zebra que ele quiser, mas não podem fazer o filho dele de lanchinho? Aí as pobres das hienas têm que passar fome? Tem que ficar fora do reino? Mas tu pode até questionar isso, que vem o rato e joga na sua cara. Oh, elas são nazistas! E aí não tem argumento contra. Esse rolê aí das hienas é tão engraçado, porque isso parece meio meme, mas um biólogo processou a Disney por difamar as hienas. Isso é real, isso aconteceu. E adivinha, ele perdeu. Nossa, quem esperava? E sabe o que é pior? Eu acho que ele estava certo. As hienas são retratadas como pragas que destruíram todo o ecossistema. Ou você é do bem, ou você é do mal. E eles escolheram os leões para serem do bem e as hienas para serem do mal. No entanto, assim que o Scar assume, para mostrar ali o impacto dele na savana, eles repetem o plano da Pedra do Rei, só que agora na versão sombria. Parece que o Zack Snyder começou a dirigir o filme do nada. E é engraçado que o Scar assume o trono e ele conseguiu até fechar o tempo. O maluco é tão do mal que ele conseguiu banir o sol. Indo agora pro alívio cômico, temos aquele casal gay que adota um órfão, o Timão e o Pumba. O que eu posso dizer? O Timão e o Pumba são personagens que funcionam muito. Eles são engraçados, são carismáticos e nos entregam o queridinho Hakuna Matata, que é aquele clássico conselho: pô, relaxa, tá sussa. Mas reassistindo agora, eu reparei numa coisa que eu acho incrível, que parte da razão pelo qual o Simba decide não voltar pro reino e não dar explicação pra ninguém, só meter o pé e sumir, é porque o Timão e o Pumba cantaram Hakuna Matata e ele entendeu que era pra mandar um grande foda-se pra todo mundo. Eu cheguei a ficar em dúvida se Hakuna Matata era o pior conselho de todos e as pessoas só resignificaram isso, ou se o Simba é muito burro e não sabe interpretação de texto. E na moral, eu acho que o Simba que é muito burro. E é aquilo que eu falei, né? O filme é bem simples. E ele tem resoluções bem simples também. Por exemplo, a Nala simplesmente encontra o Simba sem querer. Ela tava dando um rolê ali e encontrou o príncipe perdido. Acontece. Sem falar no Rafiki. Ele descobre que o Simba tá vivo através de pétalas. E é isso. Sabe? Tipo, ele é muito místico. É doidinho. Não precisa de muita explicação. E depois o Rafiki aparece lá onde o Simba tava. Sem muita explicação também. Novamente ele é místico. E é isso. E assim, é um roteiro meio simplório? É, mas a gente já tá tão imerso naquela história, cara, que não importa. Outra coisa que eu não consigo evitar é toda vez que eu vejo a cena das pétalas. Eu só lembro daqueles vídeos de mensagens subliminares e o pessoal falando que as pétalas formavam a palavra sex. Cara... E cara, eu adoro essas teorias da conspiração. Junto com o castelo fálico da Pequena Sereia, são as minhas favoritas. E hoje em dia não tem mais isso. Vai ver se tem um nude escondido em um frame muito específico de Moana. Não tem. Só tem isso nos filmes raízes da Disney. Bom tempo que não volta mais. Mas falando em polêmica, uma das mais famosas envolvendo o Rei Leão é o rolê dele ser uma cópia de Kimba. Mas assim...
Quem vê isso meio por cima pode até pensar que o filme é uma fraude, que Rei Leão fez copia e cola, que Kimba também é um drama shakespeariano com leões. Mas não é bem por aí. Na real, a história não é nada parecida, as comparações mais justas são realmente ali o design dos personagens e algumas cenas. E realmente o bagulho tem suas semelhanças. Esse leão com a juba preta e cicatriz no olho é bem difícil defender. Mas em termos de história, Kimba tem um rolê muito mais complexo, tem as suas próprias mensagens. Dito isso, sim, Rei Leão chupinhou algumas coisas de Kimba, mas falar que é plágio, eu acho que é uma palavra muito forte, acho que falta um pouco. Então assim, acho um pouco too much, e olha que eu adoro falar mal do rato. E o interessante é que anos depois, essa briga vai finalmente resultar em alguma coisa, porque no novo filme, o Mufasa vai bater de frente com leões brancos. E é isso, é basicamente Rei Leão dando um pau em Kimba. E eu acho que agora só faltou falar da última música, Nesta Noite o Amor Chegou, que é a música do casal Simba e Nala. E é curioso que essa música quase foi cortada do filme. O próprio Elton John teve que insistir para manter a música. E foi muito acertado, porque acabou levando o Oscar naquele ano. E eu acho que é criminoso o tanto de tensão sexual emanada por esses leões. Apesar de gostar dessa música, se tem uma coisa que eu não ligo em O Rei Leão, essa coisa é o romance. Eu até acho legal todo o lance da Nala e do Simba, crianças, que eles ficam ali brincando, um pulando em cima do outro, e a Nala sempre conseguindo ficar por cima. E aí quando eles se reencontram já adultos, eles se reconhecem justamente com um pulando em cima do outro. E é bonitinho, é uma rima ali de roteiro. Mas sei lá, acaba que a Nala não tem um papel tão fundamental pra trama. Até porque o Rafiki descobriu ali que o Simba tá vivo sozinho. Então assim, ele poderia ter resolvido a trama sozinho. No fim, o Simba bate mó papo ali com o pai morto dele e retorna pra Pedra do Rei pra enfrentar seu tio. Mas até então ele ainda acredita que ele foi culpado pela morte do Mufasa. Porque foi ele que rugiu, que fez os gnus saírem correndo, e ele não viu ali o que rolou de fato entre os irmãos. Inclusive, o Mufasa bate mó papo com ele, lá do além, e nem pra avisar que foi a porra do Scar que matou ele. Pô, esse velho aí é mó troll. E prestes a jogar seu segundo parente precipício abaixo, Scar resolve contar, no ouvidinho do Simba, que na verdade foi ele que matou seu próprio irmão. O que foi meio idiota, porque o Simba conseguiu voltar pra cima e desmascarar o Scar. Mas até aí, eu entendo o Scar. Eu também não iria imaginar que o Simba iria tirar forças do cu e conseguir voltar pra cima. E aí a gente já vai pra luta final, que eu normalmente nunca tenho muito que aprofundar, ainda mais que a luta de leão, que é só um metendo a pata no outro. Mas eu acho que eles conseguem deixar minimamente atrativo. Tem ali vários elementos, o fogo, a chuva, as sombras. Tem também muito slow motion, mais uma prova que Zack Snyder dirigiu essa parte. E é claro que o Scar morre porque ele é muito injustiçado e ele ainda é comido pelas hienas. Novamente usando ali o truque das sombras para dar uma disfarçada na morte. E a última cena do filme é uma rima lá com a introdução, onde tínhamos o nascimento do Simba e agora o nascimento da Kiara, grande personagem do grande filme O Rei Leão 2. E entre essas continuações fubangas direto para home video, O Rei Leão 2 é até que decente, mas isso aí é história para outro vídeo. E esse é o Rei Leão. Foi um desafio falar de um filme tão marcante quanto esse, mas eu acho que eu consegui dar meus pitacos sem ficar muito trivial. E é claro que ele é primeira categoria. Não preciso nem fazer suspense. What?